essa unção é que nos livra do diabo. A unção é que nos livra das trevas. Por isso que nós precisamos da unção. Então esse assunto hoje é importante. Como que você vai ter a unção? Para o seu chamado. Porque o chamado precisa ter unção. Ele carrega uma unção. E então isso acontece através, vamos dizer, dos passos que nós vamos dando de acordo com a palavra de Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia, primeiramente, em 2 Reis, tá? Porque, gente, presta atenção. Para falar de unção, você pode abrir sua Bíblia aí. Nós precisamos entender que é importante, porque sem unção não acontece nada. Fica uma coisa carnal, mecânica, mental, ninguém aguenta. Não resolve vida. É o que a gente vê por aí e é triste, né? A pessoa fala tanto e não recebe o que Deus quer fazer. Então, a unção é comparada ao óleo. A Bíblia diz, o óleo é a unção. Por que que Deus usa isso? Porque essa unção é que nos livra do diabo. A unção é que nos livra das trevas. Por isso que nós precisamos da unção. Então, esse assunto hoje é importante. E como, assim, um exemplo, lá no Oriente Médio, existem muitos pastores de ovelhas, né? Então, o que que eles fazem? Eles passam todos os dias um óleo na pele da ovelha para que os insetos não pousem lá e causem danos na vida deles, né? Então, o óleo protege. Veja a unção. A unção de Deus estando em nós nos protege desses insetos, dos demônios. Entendeu? Então, por isso tem essa relação. A unção é o óleo. Não tem como, se você está com essa unção, não tem como o diabo, sabe, vir, entrar aí na tua vida e ficar acabando com você. Porque, veja, dá doença, dá tudo, coisa ruim, quando os insetos vão na ovelha. Então, por isso que há essa correlação, para nós ficarmos livres disso daí. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo do profeta Eliseu, que andou atrás de Elias. Nós já vimos isso, né? Ele ficou muitos anos com Elias para ele receber a unção. Por isso que é importante nós andarmos com quem está ungido. Não com quem não está, porque quem não está vai passar para você conceitos errados, religião, vai te contaminar, em vez de fazer você crescer. Tá? Então, ele andou com... Isso é bíblico, tem que ser assim, para nós recebermos a unção para o ministério, para os ofícios que Deus quer dar. Então, temos que estar juntos. E ele... nós mostramos aqui na Bíblia, quando fala da história daquela sulamita, aquela mulher, que o filho morreu, isso é de Eliseu. E ela manda chamar o profeta de Deus. Mas aí, o cara que foi pedir lá o recado, tal, se perdeu no meio do caminho. Ela mesma foi e largou o filho. Porque ela não tinha filho, vocês sabem. Mas ele foi hospedado lá e ela pediu. E ele disse, não, você vai conceber. Fez a oração e realmente ela concebeu, teve esse filho. E depois o menino morre. Aí ela falou assim, olha aí, o menino que Deus me deu não é possível, ele morreu. Ela falou assim, eu vou atrás dele. E foi, nem falou para o marido que o menino estava lá no quarto, na cama, morto. E ela saiu com fé, ela foi atrás dele. E no caminho o pessoal perguntava, oi, como vai, está tudo bem? Ela diz, está tudo bem, um menino morto. Lá no andar de cima, na casa dela, na cama. Ela não falou para ninguém, ela foi atrás do homem de Deus, com fé, e falou com ele. E o menino foi ressuscitado. Né? Deus deu a vida de volta para ele. Então, veja, gente, a importância que é a fé. Quando você tem fé, você não anda com medo. Eliseu, é isso que eu quero mostrar. Ele entendeu muito bem a importância da associação. Uma pessoa se associar, se unir com uma outra que é ungida. Isso é importante, porque você vai aprender e receber. É o máximo. Ué, se você quiser aprender alguma coisa do mundo, você tem que ir atrás de quem sabe. E se você ficar junto, a pessoa vai passar todas as dicas, vai passar o conhecimento que ele tem, as influências e tudo mais. Assim, até no mundo é assim. E espiritualmente também, com Deus. Então, ele soube e ele ficou ligado a Elias, né?
E eu posso dar o meu testemunho que foi isso que aconteceu comigo. Porque eu queria tanto aprender a palavra de Deus, não tinha ninguém que me ensinasse, mas eu comecei daí com o irmão Bernardo, que Deus colocou na minha vida. Para depois eu chegar no Dave. Então eu fiquei estudando a palavra, era por, como é que eu digo? Pelo correio que ele mandava, os ensinos. Não tinha áudio, não tinha nada. Tudo escrito. Então eu fui desenvolvendo muito a leitura com isso. Porque não tinha áudio, não tinha vídeo, não tinha nada. Então eu tinha que ler tudo aquilo que ele mandava mensalmente e fazer. E depois responder as perguntas dentro da minha vida. Como que você lida com este problema? De acordo com o que ele mandou, que eu estudei, que eu li e tudo mais. Mas eu sempre tinha testemunho para dar. Agora, por isso que você tem que aprender como é que você vai lidar com isso. Tá? Então, eu comecei assim. Aí quando eu me preparei, porque daí eu já ia nas conferências do Davidson aqui em São Paulo, depois em Belo Horizonte. Então foram 13 anos para eu ir para os Estados Unidos. Não foi brincadeira. Nada é rápido. Nada é rápido. 2 dias, 5 dias, 1 mês, no ano que vem. Não é. Nem pense que é. Depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei 12 anos lá. No meio, depois de 6 anos que eu estava lá, é que ele veio para cá. O pastor David, ele ficou 10 anos aqui comigo. Então eu andei com ele e aprendi como você fica junto da pessoa ungida, o homem de Deus. Como que é? Ele sempre ficava falando a palavra, dando um exemplo, um testemunho, uma coisa assim. Né? Ele era uma pessoa assim muito agradável, fazia brincadeira, mas sempre o assunto era a palavra de Deus. Então, isso está dentro do que a Bíblia diz, que Eliseu se associou, se uniu ao homem de Deus, para ele ter a unção. E recebe a mesma, dentro do seu chamado, digamos. A mesma unção para você seguir, né, no seu chamado, naquilo que Deus quer. Então, nós vamos ver aqui os 4 lugares que nós vamos aqui ver hoje, onde Eliseu passou com Elias, até ele chegar a receber a unção redobrada que Elias tinha. Glória a Deus, né, gente? Então, isso é para o seu chamado. Então, mas isso tudo tem um percurso, os anos e tudo mais. Mas olha, gente, precisa ler muito a Bíblia. Então, vamos começar agora a 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, o primeiro lugar que Eliseu foi junto de Elias. Então, versículo 1, 2 Reis. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Por que será que Deus põe essa palavra, essa cidade, esse lugar aqui de Gilgal na Bíblia? Tudo tem um motivo na Bíblia. Qualquer palavra, qualquer, vírgula, qualquer coisa que está na Bíblia tem um porquê. Não tem nada aqui que seja sem precisão. Então, nós precisamos entender o que já tinha acontecido aqui em Gilgal e o que aconteceu também depois. Então, isso nós vamos ver em Josué, capítulo 5, vamos ver aí o que aconteceu. Abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 5, e nós vamos ver do versículo 9 ao versículo 12. Veja só. Então, disse assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, foi aonde eles chegaram, né? A hora que eles saem do Egito, cruzam o mar, eles chegaram nesse lugar aqui, Gilgal. Josué chegou com o povo daqui. Vou ler de novo. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém? Então, isso aí. Estando, pois, no 10, veja a importância desse lugar. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês,
à tarde nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma mudança. Foi aonde isso aqui? Gilgal. O lugar onde Eliseu foi com Elias. Primeiro lugar. Tá? Então, para entrar no ministério, o ministério acontecer, vai ter que ir para Gilgal. O primeiro passo é Gilgal, porque o que tem a ver o Gilgal? Isso se nós quisermos ter unção. Então, se você quiser ter unção, você vai ter que ir para Gilgal. Mas o que quer dizer Gilgal aqui? Nós vemos que aqui, eles antes lá no Egito, eles viviam no deserto, quando eles saíram de lá, antes de chegar em Gilgal, que Deus estava com eles na nuvem durante o dia, à noite no fogo. Quer dizer, Deus se mostrava nesta presença, aonde Ele abençoava. Quando Deus fazia um mover, cada ano eles tinham que desmontar todas as tendas e mudar. Por isso que eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Não era fácil, porque montar uma tenda é uma casa, uma vida, com seus animais, com tudo mais, e mudando. Deus dava um sinal e tal. E dava comida para eles, tudo que eles precisavam, água. Eles não precisavam ter fé em nada, Deus presente, visivelmente. Agora, gente, olha, foram 40 anos. De repente, acabou todo o sinal, acabou tudo, e agora não teve. Cadê o maná para nós? Não tem maná. Então, gente, Gilgal é o lugar onde você vai aprender a andar na fé, para você entrar no seu ministério, para você ter o seu ministério com unção, precisa ter fé. Então, Gilgal é o primeiro lugar, tá? Por isso que nós temos as pessoas que vão entrar no ministério, no chamado, tem que ir para Gilgal, que quer dizer, você tem que se associar à pessoa certa. A pessoa certa, que vai te guiar para o Gilgal, quer dizer, para você andar na fé, em casa. Vocês estão acompanhando? Seguindo esses ensinos todos, isso é uma liderança do Espírito Santo, te mostrando como que você vai ter firmeza no seu chamado, como que você vai ser apoiado por Deus, guiado por Deus, protegido. Então, e o Egito, ele representa o quê? A vida velha. Agora, o maná acabou em Gilgal, o Egito é vida velha, o nosso homem velho acabou. Que você andava pelo que você via, pelo que você sentia. Homem velho, não era assim que você vivia? Ah, estou sentindo, não sei. Percepção, pessoal. Isso aí acabou, tá? Então, agora começar a andar na fé. Não tem mais o maná, eu vou prover tudo para vocês, Deus falou. Mas vocês têm que ser guiados por mim. Vocês têm que ter fé que eu estou aqui com vocês. Quer dizer, o seu chamado, a sua vida com Deus, é olhar para Jesus, a palavra, ou saber ouvi-lo, que é o Espírito Santo que se comunica conosco. Então, aí que é aprender a andar na fé. Você não está sozinho, você tem um Deus com você. Então, Gilgal é o primeiro passo, você sabe que Deus está com você. Ele não te chamou? Ele não chamou? Chamou. Ele está com você. Então, agora você tem que ter comunhão diária com Ele. Ler a Bíblia. Por isso que o pastor David dizia, olha, gente, vocês leiam cada livro 20 vezes, um mês seguido. Teve um dia que eu li a carta de João 8 horas seguidas, sem levantar. Sem levantar. Para ficar impregnado. Você tem que estar impregnado da palavra de Deus. Para mudar toda a tua mente. Para fazer uma transformação na sua mente, no disco rígido. Tem que ser transformado, tem que ser novo, tem que ser Deus. Vocês estão acompanhando? Primeira coisa, aprender a andar na fé para a unção ser liberada.
Senão a unção não vai ser liberada. Primeira coisa, aprender a andar na fé. Então, você anda na fé tendo entendimento da palavra, senão você não tem fé. Se você não tem revelação da palavra, que é entendimento, a revelação te dá entendimento. A fé não tem. Você está fazendo mecanicamente com a tua cabeça, papagaio falando Bíblia. Quando nós começamos a andar na fé, as coisas começam a acontecer. Bárbaro, né, gente? Tá? Então, Gilgal é importantíssimo. Mas vamos ver um pouco sobre a fé. Hebreus 11, versículo 1, vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A primeira coisa que a fé faz é trazer as substâncias, essas coisas da presença de Deus para nós. A primeira coisa que a fé faz é trazer as coisas da presença de Deus para nós. Substâncias, que é o próprio Jesus, inclusive, tá? A segunda coisa, a fé, ela produz uma convicção que ninguém tira de você. Você é convicto. E acabou. Você não precisa teimar, tá? E a terceira coisa, você tem um testemunho, que é o versículo 2, olha só. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Você tem o testemunho de Deus, é pela fé. Não fica aí parado na sua vida, vai atrás, nada é tarde. Então agora, o versículo, vamos ver aqui, o versículo 3, né? E ele diz, pela fé entendemos no Espírito que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, entendemos, pela fé, as coisas que Deus faz, Ele vai dando entendimento para nós, que nem a Bíblia diz, que nós oramos em línguas e Deus começa a revelar mistérios. A gente lá não sabia nada de Deus. Agora Deus começa a mostrar como é a vida espiritual. Então a fé, você vai entendendo a vida espiritual, como que Deus age, como que Ele pensa. Já imaginou você saber o que Deus pensa? É bárbaro, porque Ele revela a palavra de Deus, tá? Então, você só vai entender com a revelação que Deus vai dando, de tanto você estudar a palavra, de ler a palavra, você começa a entender. E depois, veja o 4, versículo. Pela fé verdadeira, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, gente, isso daqui, o modo como ele ofereceu esta oferta dele, Abel, para Deus, isso é um louvor. Nós estamos sabendo que hoje as nossas ofertas, sacrifícios que nós fazemos a Deus é por louvor, né? Que hoje nós não vamos fazer sacrifício de animal, como foi no caso aqui. Mas o louvor a Deus faz você ver o que Deus é. Através do louvor você começa a ver o que Deus faz, o que Ele é. Esse sacrifício de louvor que nós vimos ontem. Entende? Quanto mais você louva, mais você começa a ver o que Deus é, o que Ele faz. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é maravilhoso, tá? E agora o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, tá? Então, agradado a Deus, porque ele saiu do plano natural para viver o plano espiritual. Nós vamos agradar a Deus quando estamos vivendo no plano espiritual, não no carnal. Porque nós éramos carnal. Carnal, gente, é das trevas, é do mundo, não tem nada a ver com Deus. Então, a fé nos leva ao plano espiritual. Você só vai ter fé se você ler muito a Bíblia. Se você estudar a palavra, isso é importante. Então, agora vamos ver o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
Então, a fé me leva ao lugar onde eu agrado a Deus. Você está pensando que você está agradando a Deus porque você está fazendo um serviço aí? Não. Não. Não é isso que agrada a Deus. Agrada a Deus a sua fé. Que você crê que Ele é absoluto. Aí Ele te abençoa. Por isso que você tem que ir para Gilgal, primeiro passo. Que você vai aprender a andar na fé. Você vai largar a mão de andar no que você vê, no que você sente, no que você ouve. Você vai largar a mão das suas ideias. Você tem que aprender a ter fé. É com a Bíblia, tem que ler muito a Bíblia, orar em línguas. Muito. A sua vida vai mudar, Ele vai dar rumo para a sua vida. Que você nunca imaginou que houvesse esse rumo para você. Já pensa isso? Ele vai revelar. Quer dizer que se você não buscar, você ia ficar lá atrás vivendo essa vida aí que qualquer um leva. Você pensa que é coisa boa? Não é, gente. Coisa aparente, isso não interessa. Tá? Então, Eliseu foi levado para Gilgal para viver a fé. Então, nós temos... Gilgal quer dizer fé. Nós temos que ir para Gilgal. Agora é o momento do Gilgal. Vocês vão ter que, gente, vocês vão ter que se aprimorar nessa cidade aí, nesse passo, tá? E se você quiser unção. Porque não é mais para você viver pelo que você vê. Não. E com as suas ideias, que você cria na hora. A alma, ela foi desenvolvida assim, porque ela perdeu Deus. E ela tinha que se virar aqui na terra, né? Quando Adão caiu. Então, ela é muito cheia de talento, a nossa alma. E ela começou a dar solução com a cabeça. Agora, eu oro, levanto e dou solução com a minha cabeça. É isso que o cristão faz. Deus não faz nada. Não é assim. Você tem que esperar, saber o que você tem que fazer. Não é o máximo isso? Então você vai começar a viver pela fé. Espera, aguenta, porque é que nem aquele bicho na jaula. Ele fica pulando lá dentro, batendo até a cabeça, agarrando. É assim, eu vou fazer, porque Deus não está agindo. Mas não está porque eu não tenho fé. Não é porque ele está, não tem nada a ver isso. Ele não está agindo porque eu não tenho fé. Então não adianta ficar o urso bravo lá dentro da jaula, querendo sair de lá, o leão, vendo a carne ali fora, mas eu vou pegar essa carne, ele não me dá, eu vou lá buscar. Você não vai coisa nenhuma. Aguenta firme. Né? Eu vou pedir para não sei. Para, você vai falar com Deus. Porque era costume fazer isso. Acessar as pessoas, né? Tá valendo? Então, Gilgal, começar a andar na fé. 2 Coríntios 4:13. Relembrando. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Espera aí, para um pouco. Gente, a fé é um espírito. Assim como o medo é um espírito, você sabe disso. Um espírito maligno. E ele vem bravo, ou não? Ele deixa a gente até branca. Ou vermelha. Ou então, gente, ele arranca o sangue. Sem ação cai duro. Desmaia. É um espírito. A fé faz o quê? Você é um gigante. Forte. Te dá uma força. Quer saber? Você vai para cima do seu inimigo. Você não dá bola para ele. Igual Davi fez com o Golias. O que você está pensando aí, seu filisteu? Você é o quê? Incircunciso. Quer dizer, Deus nem está com você, você está com o quê? Eu sou circuncidado, eu vou agora acabar com você. Não adianta, pode ser o tamanho que for do diabo. Vocês entendem o que a fé faz? Por isso que ele diz aqui, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Olha que revelação. Não busque a fé, atenção, busque Jesus. Porque Jesus é que te dá a fé, porque Ele é a palavra. Tá? Ele é o verbo. Busque Jesus. Você busca Jesus como? A palavra. A fé vem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvir. Você está ouvindo. Que jeito que você faz, por exemplo, no natural, para criar um filho? Você fica falando com ele todo dia, a mesma coisa. Escova o dente, toma banho. Porque a criança não quer escovar o dente, não quer tomar banho, não quer fazer nada. Né?
Não, mas depois. Vai, escova o dente, toma banho. Lava a mão. Limpa o pé. Come direito, senta direito. Não fala isso. Aquilo fica na cabeça. De tanto ouvir. Educação é falar, pôr no prumo. Educar quer dizer isso. Então, educar a nossa mente. É pôr a palavra, ouvir a palavra. Aquilo vai sendo formado em você. Quando você percebe, fala, meu Deus, eu estou uma coisa ótima dentro de mim. Eu já não sou aquela pessoa. É o máximo. Nossa, então eu estou crendo. Amém. É isso aí. Está crendo que você está paz. A fé gera paz. A fé gera o amor de Deus. Porque elas são ligadas. O amor de Deus é ligado com fé, com paz. E é isso aí. Então, nós temos que buscar Jesus, porque Ele é o autor da fé. Autor e consumador da nossa fé. Que está aqui em Coríntios, capítulo 12. Autor e consumador da nossa fé é Jesus. Então, não busque a fé, idolatrar a fé agora. Fazer uma doutrina com fé, não tem nada a ver. A doutrina é Jesus. Então, Gilgal é o lugar aonde a fé se torna real para você. Verdadeira. Você tem que chegar nisso. Uai, não tem, será que você não tem uma situação aí que precisa ser resolvida na sua vida? Conta lá para mim. Eu tenho também. Então é com a fé. E ninguém resolveu até hoje? Então é com a fé. Então começa aí. Embarca nisso. Você vai ver o resultado. Para você servir a Deus, você vai receber a unção, porque você está na fé. É maravilhoso. É isso aí. Então o Gilgal é para isso. E depois de Gilgal, para onde é que Eliseu foi levado? 2 Reis 2, vamos voltar lá. Deixou aí marcado, né, com o seu dedinho. Então, nós vamos ver agora. Ele foi levado... Peraí, que eu marquei errado aqui. Nós estamos... 2 Reis... Eu estava ainda em Josué, gente, calma. Então, nós vamos agora ver o versículo 2 de 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Disse Elias a Eliseu, olha, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram para Betel. Betel é o lugar aonde Jacó morreu na carne, que lutou com Deus. Então não era bom o comentário dele, porque vem cá, enganou o pai, né, gente? Ele fez segurou o pé do irmão, porque ele quis nascer primeiro. Ele já começou na barriga da mãe fazer as coisas dele. Ele tinha problemas pessoais, Jacó. Mas e daí que eu tenho e você também? Deus vai resolver tudo e vai mudar a nossa história. Amém. Amém. Então não está ninguém excluído. Ó, que glória. Acabou. Então, veja só. O coração, ele era enganador, fazia toda a trapaça possível, ele era assim. Mas Deus mudou o coração dele. Limpou o coração dele, porque não era nada limpo, né? Então, veja, neste lugar aqui, ele luta com Deus. E Deus luta com ele. Então, ele foi querer que Deus viesse, mas Deus precisou testá-lo ali. Nesse lugar, porque ele tinha que morrer para essa natureza. Tá? Então, esse lugar é o lugar onde nós vamos pôr a nossa carne para a morte. Esse também não é um lugar fácil. Porque nós temos os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso intelecto, nós temos as nossas perspectivas e sonhos pessoais e coisas que atrapalham Deus. Assim como ele também, tá? E é na oração que nós lutamos com Deus. Igual Jacó. Ele foi físico. Mas ele falou, se você não me abençoar, eu não te largo. Mas ele lutou tanto que rompeu a articulação dele. Deus tacou na articulação dele para ele não andar. Para quê? Para ele se apoiar em Deus, porque ele não conseguia andar. Então ele se apoiou em Deus, e aí Deus falou, agora sim. Agora eu vou até mudar o seu nome. Você não é mais Jacó, você é Israel, o príncipe de Deus.
É isso. Olha, Senhor, a hora que você não pode mais, você se inclina para Deus, se encosta nele, você vai depender dele. Isso é morte carnal. Crucificar a carne é na oração que a gente vai se rendendo, deixando Deus nos seduzir. Nós temos que aprender a nos render. Tá? A carne, os nossos desejos. Então, esse lugar aqui, Betel, é isso aí. É um lugar de decisão de morte carnal. Eu não vou ser mais eu. Eu não vou fazer o que a minha mente falar para mim natural. Eu vou fazer o que Deus disser. Deixa Deus guiar a sua vida. Porque quando Ele abençoa algo, é maravilhoso. É uma glória. Então Jacó lá em Betel lutou com Deus. Foi isso que aconteceu, né? Foi também nesse lugar aqui que Saul lutou com Samuel, porque ele fez o sacrifício para Deus apressadamente. Não era o ofício dele, ele não podia fazer isso. Ele era rei, mas ele não era sacerdote. Ele não podia, e nem profeta, fazer isso. Ele não esperou Samuel, ele foi e fez o sacrifício. Aí Samuel chegou e falou assim, mas o que você fez? Né? Ele falou assim, mas você demorou para vir? Ele falou assim, mas você não pode. E ele agarrou a capa de Samuel, que até rasgou, porque ele lutou com Samuel. Mas, veja só, nunca vai lutar, isso é um exemplo para nós. Aconteceu isso aqui. Mas nunca nós vamos lutar com homens, com pessoas. Porque o fim de Saul, de lutar com um homem, foi a morte. Verdadeira. Agora, lutar com Deus é diferente. Na oração, não, eu não vou ceder, não vou ceder. Eu estou orando. O Senhor, Ele é o meu pastor, Ele me guia. E estou falando isso, mas não, estou lutando. Até que uma hora, Senhor, você é o Senhor da minha vida. É o que o Senhor quiser, não é o que eu quero. Faça a sua vontade, não a minha. Morreu espiritualmente. Parou de inventar história para a sua vida. Nós somos príncipes, reis, exímios, inventores de história para as nossas vidas e depois nós não conseguimos marcar. Os problemas que nós temos, nós que criamos, não foi ninguém não. Que coisa, né, gente? Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa direito isso. Para nunca mais você criar problema para você. Aí fica reclamando de joelho pedindo para Deus. Mas eu que fiz, eu que quis, você que quis. Você que inventou isso na tua vida. Agora entra no prumo de Deus que você vai ter na força para ir aguentando e vai até o fim. E vai com paz. Porque eu que invento o problema, você que inventa, e é assim que vai. Tá? Então, nada de lutar com o homem. Certo? Então, Gilgal é fé. Betel é morte. Morte espiritual, tá certo? Agora vamos ver o versículo 4. Vamos lá, acompanhando. Estamos acabando já. Aí o que acontece aqui? Disse Elias a Eliseu, olha, fica aqui agora, porque o Senhor me enviou para Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, agora, atenção, gente. Se o Senhor está vivendo em você, Jesus, porque Ele que está vivendo. O lema é esse, do cristianismo. É Jesus viver a vida dele através de nós. Por isso que nós morremos. Se Ele está vivendo em nós, a nossa alma está viva. Ela aquietou, segue Deus. O que aconteceu em Jericó? Lembra lá atrás o que aconteceu em Jericó? O povo rodeou as muralhas da cidade 7 dias. Era muito longo aquilo, né? 7 dias, 7 vezes. Mas o dia que eles gritaram, que Deus deu o comando, no final dos 7 dias, das 7 vezes, as muralhas caíram. Então,
este é o dia que nós vamos vencer mesmo o diabo. Mas veja que é toda uma obediência. Jericó é um lugar de guerra espiritual, aonde eu não vou ceder mais para o diabo, aonde eu já tenho a fé, eu já tenho a minha carne crucificada, morta, né? Morta, entre aspas. Ela não está morta, porque se eu parar de orar, ela desce da cruz voando. Mas tipo morta, ela não está mais ativa para o pecado, para o mundo, para as ideias humanas. Ela está submissa a Deus, está ajustada à palavra, dá até a impressão de salva, redimida. Então, ótimo. Então, é nesse lugar aqui que temos a guerra espiritual. E foi lá que Jesus lutou com o diabo. 40 dias, Jericó. Então, é guerra espiritual, por isso que tem que ir, todo mundo tem que ir para Jericó. Por que que o Jesus venceu essa guerra com o diabo? Porque a carne dele estava morta. Sempre esteve. Se você vai vencer o diabo, a hora que a tua carne estiver morta. Porque você está com a unção já. A fé traz unção. Você vai começar a vencer, gente. Está valendo? Não é bom? Então, nós temos que ir para Jericó também, tá? Então, por que que eles andaram lá 7 dias, aquele povo? Pensa isso. Deus mandou eles ficarem 7 dias andando lá, em volta das muralhas, em Jericó, falando, quietos, eles tinham que ficar quietos, a princípio, eles tinham que ficar quietos. E depois dos 7 dias, 7 vezes, eles gritaram. Isso também simboliza para eles morrerem para eles mesmos, vencerem o mal da vida deles, que o diabo estava pondo. Então, isso representa a vitória com esta morte carnal, da carne. Ela não estava mais dando ordens. Então, esse também é o lugar que você está crescendo espiritualmente. Deus está aí. A sua alma já não está liderando a sua vida. Ela está te ajudando com a vida do Espírito. Bárbaro, né? Então, isso é crescimento espiritual. Bom, mas daí, o que aconteceu? Lá, quando o povo acabou de conquistar a Jericó, para onde que eles foram a seguir? Para o Jordão. É o que aconteceu aqui. Agora, veja lá o versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram para o Jordão. Então, eles chegaram no Jordão. Isso quer dizer o quê? Nós chegamos. Chegaram ao Jordão, ao rio. Onde a unção desceu, onde Jesus foi batizado, né, onde tudo acontece. Esse é a trajetória onde nós estamos, em condição, na unção de servir o Senhor dentro da visão dele. Tem toda essa trajetória. Mas isso não quer dizer que você vai receber o diploma. Ah, sim, minha irmã Marcinha, agora você vai. Diego, você... Ah, não, você vai já fazendo, vai indo aos poucos. Porque é na prática que você aprende, com oração. Isso é para você entender como são os passos para você receber a unção. Já vai vindo, mas você não é só ficar trabalhando, não orar e não passar por esses passos. Você tem que crescer e ter a unção para o seu ofício, o seu chamado. Para fazer tudo do jeito que Deus quer. E Ele vai te promovendo aos poucos, conforme você vai crescendo espiritualmente. De repente, pode ser que lá no futuro nem seja isso que Deus queira que você faça. Ou pode ser que seja. Como eu disse, tem pessoas que Deus usa com vários ofícios. Eu mesmo, gente, eu tenho muito ofício. Tem que fazer. E tem pessoas que ficam a vida inteira num ofício só. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Então, não há comparação. Né? Todo mundo tem que entender isso. Então, aqui nós vimos que lá, gente, em Gilgal,
eles, os olhos carnais morreram. Agora andar na fé, Gilgal. Depois Betel. Betel, nós vemos o quê lá em Betel? Betel foi o lugar que a carne mesmo morreu. Aí foi a carne, que já não vai dar mais interferência. Depois foi para Jericó, a guerra espiritual, né, aonde a sua carne morta, você vai vencer o diabo. Porque é a sua carne, porque você não vence o diabo com a carne. É onde ele está, né? Então, não é por aí. Então, você está livre do pecado, você cresceu espiritualmente, você está na obediência, tudo mais, você tem a palavra, tudo e tal. E depois o Jordão é o lugar da visão para aquilo que Deus quer realmente que você faça. Jordão é o lugar da visão. Você tem a visão do que Deus quer que você faça. Está claro para você, está nítido, você está assim, firme, tá? E depois, então, nesse momento, foi que Eliseu recebeu a unção redobrada de Elias. Ele ficou pronto. E é aí que Deus vai te dando, vai aos poucos te ungindo para você servir, né, no ministério, no seu chamado, no corpo de Cristo. Que todos nós fomos chamados, todos. É só orar, Deus vai falar com você. O que é para você fazer, seja o que for, Deus fala para você. E você faz com alegria, mas olha, tudo com unção. Valeu, queridos? Então, louvemos ao Senhor por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, vamos orar então. Eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço pela tua palavra que nos ensina como que nós chegamos aonde você quer nos levar, os passos, você nos dá os detalhes. Obrigada, Espírito Santo. E eu te peço, Pai, que através desta ministração, você tenha falado no coração de todos que estão aqui unidos a este momento, e que a tua palavra venha com a tua unção colocar cada um aonde cada um se encaixa, para que todos cresçam, te sirvam e sejam poderosamente abençoados por ti, em nome de Jesus. E nós dizemos amém.